Olá, pessoal! Hoje o Papo de Infra recebe o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Rafael Vitali. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado, Natália. Vamos falar um pouco de todas as iniciativas de ANTT, afinal de contas, foram 4 anos, né? Ano que vem Ainda não fechou 4, estamos fevereiro faz 4 anos. E nesse período a ANTT evoluiu muito e a gente quer conversar e explorar um assunto e algo que é super interessante que a agência iniciou dentro das agências reguladoras. A gente já tem outros órgãos do Executivo, até do próprio Tribunal de Contas da União, que é a Compor. A gente vai descobrir o que é a Compor aqui hoje nesse bate-papo com o Vitali. Vamos saber também leilões previstos, a gente vai falar de bastante coisa. Vitali, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. O Vitali, ele é engenheiro civil pela Escola Politécnica da USP e também foi jogador do time de rugby, viu, da USP, gente. Trabalhou 9 anos na iniciativa privada, ingressou na carreira de analista de infraestrutura. Nessa carreira, ele passou por diversos órgãos, trabalhou no DENIT, no Ministério dos Transportes, na Casa Civil e hoje está aqui na ANTT como diretor-geral da agência. Vamos começar, Vitali, falando um pouquinho desse balanço, né? Fevereiro você faz 4 anos aqui na diretoria-geral da agência. A agência super evoluiu nesses últimos 4 anos, né? Ela acabou até de ser... Tem sempre uma análise, pessoal, que o Tribunal de Contas da União faz, que é o Índice de Excelência e Governança, tá? De empresas públicas e de agências reguladoras. E a ANTT está entre a 3ª agência mais bem colocada, né, entre as agências federais. Fala um pouco para a gente dessa trajetória desses 4 anos, como que vocês chegaram aqui? Bom, primeiro, registrar aqui que é prazer poder conversar com você, Natália, além de uma amiga, uma excelente profissional que está à frente aí desse movimento em prol da infraestrutura. Bom, a questão do IESGO, né, agora chamado de IESGO, que antigamente era IGG, era algo que a gente, no ano passado, eu me lembro muito bem, que nós ficamos, assim, regular, vamos dizer assim, e eu falei, nós estamos querendo construir a melhor agência reguladora do país, nós temos que estar em primeiro em todos os índices. Então, quando eles vieram me trazer o resultado agora, foi até engraçado, porque eu falei, terceiro? Não, quero ser o primeiro, mas depois eles explicaram toda a evolução que veio com para chegar nessa posição, e isso mostra que a gente tem aprimorado os instrumentos de governança, seja ele em cima do orçamento, em cima dos processos, as questões climáticas agora também são avaliadas, de resiliência climática, de sustentabilidade com o meio ambiente. Então tudo isso está começando a ser quantificado também pelo TCU e a ANTT mostra que está à frente de vários desses indicadores, a ANTT é o primeiro. Tem alguns que estão um pouco mais... ainda precisando de melhorias e nós vamos continuar. Já falei, faz mapeamento então e vamos para o ano que vem buscar ser o primeiro lugar. Afinal de contas, esse é o nosso objetivo, é ser realmente reconhecido como a melhor agência reguladora do país. E temos feito bastante avanço nisso, acho que o reconhecimento que vem por parte do governo, por parte dos agentes regulados, as próprias associações de usuários também reconhecem. Então isso faz acreditar que nosso trabalho está sendo bem feito, estamos no caminho certo, ainda tem muito a se fazer, mas é isso, um dia a melhoria é sempre constante e nós vamos chegar lá. Não, vocês fizeram toda uma construção de melhoria de regulamentos, de aprimoramento da regulação, lançaram, né, o RCS, para quem não sabe ele vai explicar o que é, melhoraram essa parte também de ambiental, vocês fizeram uma discussão que acho que foi super protagonista entre as agências reguladoras também, de como incentivar as empresas privadas na direção da descarbonização e do aprimoramento das práticas de sustentabilidade. Conta aí um pouco pra dentro gente. Assim, da lógica, né, a agência é uma executora de políticas públicas, então a gente toma muito cuidado para não invadir o espaço do Ministério, que é o formulador de políticas públicas, mas conscientes, né, da necessidade de preservar o meio ambiente, de descarbonizar o transporte, que é um dos principais setores da economia que emitem gases de efeito estufa. Então, e nós como transporte terrestre, rodovia, ferrovia, né, transporte de carga, transporte de passageiro, temos um papel fundamental para dar um norte, né, para que as transportadoras, para as empresas concessionárias possam ampliar as suas políticas em torno das questões ESG.
né? Então nós temos feito muita debate, muito workshop, implementando nossas regulamentações naquilo que cabe a gente fazer, né? Nossos contratos agora já estão considerando 1,5% da receita para ser aplicado em resiliência climática. Nós estamos em fase de final de regulamentação para que o transporte de carga tenha alguns incentivos para que a mudança da frota, motores menos poluentes ou até mesmo motores elétricos possam ser incorporados nas suas transportadoras. Isso vai aprimorando a gestão da NTT, a relação com o agente regulado e conectando a NTT com a agenda global, a agenda da preservação do meio ambiente, da sustentabilidade socioambiental e da resiliência climática, que acho que é uma agenda muito importante. Nós não podemos ficar de fora disso. Do ponto de vista regulatório, né, nós fizemos realmente uma grande revolução. A gente costuma falar que a gestão aqui na NTT, num primeiro momento, ela foi pautada por uma campanha de resgatar o orgulho de ser a NTT, fazer com que todos os nossos servidores pudessem voltar a ter orgulho de vestir a camisa da NTT. Eu acho que isso nós fomos bem sucedidos, porque hoje, o dia de sexta-feira aqui é o dia de vestir a camisa da fiscalização, não só os fiscais vestem, mas também o pessoal da administrativa, os terceirizados, colaboradores falarem, e as minhas camisas? Tem camisa também para os terceirizados, todo mundo está usando a camisa da NTT e batendo no peito dizendo, eu trabalho na melhor agência reguladora do país, e estamos indo nesse caminho. Uma vez que a gente mobilizou o time aqui interno da NTT, a gente estava preparado para mexer com os parceiros, né? Seja ele o agente regulado, os usuários, o governo, o parlamento, o Congresso Nacional e também o Tribunal de Contas da União. E aí foi quando a gente lançou o ProRev, que é o Programa das Três Revoluções, que é o que vem norteando todo o nosso trabalho, né? A revolução regulatória, a revolução tecnológica e a revolução comportamental. Revolução regulatória, acho que está aí, uma das maiores exemplos é o RCR, o Regulamento de Concessões Rodoviárias, onde a gente fez todo um compilado de revisão de todos os normativos que regiam as concessões rodoviárias, né? Muitas vezes o contrato ele é muito engessado, o mundo é dinâmico e você precisa ter instrumentos que vão atualizando esses contratos ao longo do tempo. O RCR vem nessa direção, diminuir o tamanho do contrato, aquele engessamento do contrato e ter uma parte que possa ter mais dinamismo na sua aplicação conforme novas tecnologias e novas tendências vão aparecendo no mundo. Então, hoje nós estamos aí com o RCR 1, 2 e 3, porque eles são por capítulos, né, já aprovados, o capítulo do econômico financeiro, o capítulo dos trabalhos iniciais e o capítulo da relação contratual, que é o 1, 2 e 3, falei de trás para frente. Nós estamos agora fechando o RCR 4, que é o de fiscalização e penalidades, né, dos contratos. Está vindo com uma lógica muito voltada para o incentivo, a regulação responsiva, também trazendo essa modernização dessa relação do agente regulado com o regulador, saindo do modelo comando e controle e entrando de fato no modelo por incentivo, que é aquilo que a gente preconiza aqui, que é não punir o que não está indo bem, mas sim premiar aquele que está prestando um serviço de excelência. Depois, por fim, vai ter o RCR5, também vai ser aprovado ainda esse ano, esse é o nosso cronograma, que é o de encerramento de contrato, seja ele antecipadamente, por relicitação ou qualquer outra modalidade, mas principalmente o encerramento do contrato por tempo, né, por prazo. Então nós vamos fechar daí os 5, temos um regulamento de concessão rodoviária. Já estamos pensando, gestando o regulamento de concessões ferroviárias, fazer o mesmo trabalho com a SUFER, nossa Superintendência de Ferrovias, para também trazer essa modernização. Os contratos já foram modernizados, né, os contratos renovados de ferrovia. Agora abriu uma nova sequência de inovações com a FCA, estamos atualmente com audiência pública. Eu estava pensando agora há pouco num outro evento que eu estava, né, como é difícil você fazer uma estruturação de concessão, e você conhece muito bem isso. Porque de um lado você tem o governo que quer fazer o máximo que der, né? Do outro lado você tem os usuários querendo pagar o mínimo que dá. E do outro lado você tem o agente privado, né, o nosso agente regulado, ou o investidor privado, que quer fazer o que dá lucro. E está no meio a agência querendo harmonizar todos esses interesses e ter um contrato viável de ser aplicado, executado. Mas acho ser regulador é a arte de ser odiado por todo mundo. A gente brinca que quando a gente faz uma resolução que todo mundo reclama é porque a gente fez a resolução perfeita, né? Isso me faz lembrar de uma outra marco regulatório nosso, que foi muito importante nesse período, que é o marco regulatório do transporte rodoviário interestadual de passageiros, né? Chegamos aqui na agência num momento onde havia um grande tensionamento, né, das relações agência, Tribunal de Contas, empresas, enfim, de um cenário bastante caótico. Aos poucos nós fomos com muito diálogo, muita abertura, transparência,
consolidando esse novo marco regulatório, que é a modernização da antiga resolução 4770, passando para a resolução 6033, até porque houve alterações legislativas que impactavam o que já estava como normativo, né? E aí agora nós estamos aqui na véspera de ter a primeira janela de abertura de mercados coordenada, uma abertura gradual e progressiva, né? Então acho que nós estamos agora finalmente atingindo essa maturidade da relação com o mercado para que os novos operadores possam também acessar o mercado, mas principalmente que o controle da operação, né, da prestação de serviço, possa ser também avaliada, porque o mau prestador ele não vai permanecer. Nós queremos, além de abrir gradativamente, progressivamente o mercado, elevar também o padrão de qualidade desse mercado ao longo dos anos. É assim que está desenhada a resolução e o primeiro capítulo começa agora, em outubro, novembro, com essa janela extraordinária. Então, para citar alguns dos avanços regulatórios nossos na revolução regulatória, também teve muita movimentação na revolução tecnológica, né, que é utilizar a tecnologia não só dentro dos contratos, que traz muita melhoria de experiência para o usuário. Aí nós podemos citar o HS-Win, o Free Flow, principalmente, né, que nós temos o orgulho de ter sido a primeira agência a aprovar um modelo Free Flow. Nós tínhamos ela num contrato, mas antes mesmo de entrar em operação, que é o contrato da região metropolitana de São Paulo, nós fizemos sandbox regulatório na Rio Santos, que tem se mostrado bastante positivo, né, do ponto de vista da maior preocupação que era a inadimplência, e nós pudemos ver na sequência outras agências subnacionais tomando coragem de avançar, até mesmo ultrapassando o nível de ousadia. Isso também já falei para tudo, nós não podemos ficar para trás nunca, né? Então já tem Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais falando já em ter Free Flow, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Então acho que é uma nova realidade que está vindo com a tecnologia na relação com os usuários, a experiência dos usuários, segurança, também algo que impacta o meio ambiente, porque você tem menos frenagem e aceleragem nas praças ou na pesagem veicular. Então eu acho que também é positivo do ponto de vista ambiental, né? Mas principalmente também a revolução tecnológica para ajudar a gestão da agência, né? A agência ela ganha cada ano mais atribuições. Estão com muitos contratos de concessão e vamos ter mais, né? A gente vai falar disso. Vamos falar disso. Então tem que simplificar a gestão, né? Temos que simplificar, digitalizar, informatizar a gestão, ter o controle de todas as informações, todos os dados, melhor dizendo, para que dentro do nosso ambiente, o nosso CNSO, que a gente não cansa de falar, o Centro Nacional de Supervisão Operacional, que a gente transforme ele de fato num grande hub de dados e que ele solte informações precisas, valiosas, para que a gente tome a decisão correta e no tempo correto, né? Então, com o CNSO funcionando plenamente, todas as concessionárias de rodovia, ferrovia, todas as transportadoras que estão fazendo seus fretes de carga ou as viagens de passageiro possam estar conectadas e todos esses dados vão virar informações para nós sermos mais proativos. Isso eu cobro muito aqui na NTT, a proatividade de todo o time. Mas mais do que isso, se a gente agregar a inteligência artificial, que é um dos projetos prioritários do momento da NTT, nós vamos poder ser preditivo, evitar o problema. Aí sim, nós vamos estar prestando um serviço de excelência e atendendo toda a expectativa do cidadão nesses 4 grandes atribuições da NTT. E por fim, desculpando já por alongar nessa intervenção aqui, é a revolução comportamental. Eu acho que essa é a fundamental. Ela começou com o resgate de orgulho de ser a NTT, mas depois ela passou para expressões do tipo: o sucesso da concessão é o sucesso da agência, temos que estar juntos, vamos dar a primeira mão, e se a concessionária der as mãos para a gente, nós vamos seguir juntos, mais fortes e rápido. E isso foi espelhando não só para os agentes regulados, no primeiro momento, mas também na parceria com o Ministério, na parceria com o Congresso Nacional. Isso é algo que me surpreendeu muito aqui na NTT. Quando eu comecei, eu falei: nossa, a NTT, com todo o histórico que tem, deve ser uma pressão muito grande de parlamentares, né? E parlamentares trazendo prefeitos, às vezes governadores. Mas o que se viu é que a gente atendendo bem, explicando e orientando como se faz, todo mundo vai em cima do resultado prático. Então, acho que foi bastante essa questão da revolução comportamental, de você cultivar essa filosofia, fez com que esse trabalho fosse minimizado. Mas acho que a maior transformação comportamental que teve foi em relação ao Tribunal de Contas da União. Nós passamos deixamos de ser passivos, né, e ficar aqui dentro da nossa estrutura, aguardando o que pudesse acontecer, ou muitas vezes não fazendo coisas com receio do que pudesse acontecer,
e se aproximando do Tribunal de Contas da União, principalmente das auditorias de rodovia e de ferrovia, né, para que a gente pudesse falar, estão pensando em fazer tal modernização, estão pensando em fazer uma revisão extraordinária para garantir ali a sustentabilidade do contrato, atender o anseio principalmente do usuário. Muitas vezes, né, tem várias situações. E aos poucos nós começamos a ter esse eco do Ministério, do Tribunal de Contas da União, que passou a gostar de fazer parte dessas tomadas de decisão. Obviamente eles não tomam a decisão, mas a gente começa a ficar um pouco mais afiado nos sinais, né, que os auditores passam. Claro. O auditor é uma figura um pouco, né, misteriosa, né? Você vai falar com ele, ele fica com aquela cara de jogador de pôquer e você não consegue entender. Mas como a gente começa a ficar muito próximo deles, ao falar alguma coisa, mexe um cantinho de boca, dá uma piscadinha, isso aí não vai dar certo, volta com a turma, vamos repensar aqui. Mas às vezes sai um sorriso, sai uma coisa positiva, a gente sabe que tem confiança para andar. E aí acho que o que resume a revolução comportamental é poder deixar de falar não e passar a tentar buscar meios de falar sim. Acho que esse é a grande questão aqui, seja nas concessões rodoviárias, ferroviárias, transporte carga, transporte de passageiros. Todo dia tem um desafio para o setor produtivo, um desafio de melhorar o atendimento para a sociedade, seja ele um cidadão comum que está trafegando pela rodovia, um passageiro que está pegando seu ônibus, ou o grande empreendedor, empresário que está precisando transportar uma carga grande de grãos, minério, ou o próprio operador, nosso parceiro privado. Nós temos que ser um meio de viabilizar soluções. Essa acho que é o papel da agência, naquilo que nós falamos mais cedo, de harmonizar interesses. E muitas vezes os interesses são convergentes, mas as maneiras de fazer é que às vezes encontram obstáculos. E a gente tendo essa consciência de buscar meios de dizer sim, e aqui é da diretoria, nas superintendências, a nossa procuradoria, a nossa auditoria, a ouvidoria, enfim, todos os times da NTT, de fato, juntos, buscando esse desejo de prestar um melhor serviço. E eu acho que se a gente está prestando um bom serviço, nós vamos ser conhecidos como uma grande agência reguladora e assim atingindo a nossa meta de ser a maior agência reguladora do país. Não, parabéns, Vitaly. Acho que é super reconhecido pelo setor privado, toda a sua gestão, tudo que você fez pela agência, principalmente isso, esse drive de tentar achar a solução. Porque o problema todo mundo já tem, né? E ficar olhando só para o problema geralmente não faz resolver, né? Não traz solução. E esse espírito que você provocou na agência trouxe muitos bons frutos e isso é super reconhecido. Parabéns. Obrigado. E falando um pouco desse espírito, né? Vocês criaram a Compor, né? Acho que uma das críticas que o setor privado mais tem hoje sobre as agências reguladoras em geral é a demora na decisão em relação a quando justamente tem problemas. São problemas que são super complexos de serem resolvidos, né? Não são problemas simples, mas a demora nas decisões, quando você tem um contrato privado, que tem um fluxo de caixa, que tem financiamento, que tem covenants desses financiamentos, importa muito e a demora da decisão pode, inclusive, inviabilizar um contrato de concessão, né? Então, a gente viu nos últimos anos ser criada a Secretaria de Consenso do TCU, que vai nessa direção. O próprio Executivo já tinha ali a Secretaria de Assuntos Jurídicos, que é a CEJAM, mas ele criou também um programa do Resolve, né? Que também tenta trazer a AGU para a mesa para esses conflitos que são mais complexos. E aqui na agência vocês criaram a Compor. Conta pra gente o que é a Compor, como que ela nasceu. Antes de chegar na Compor, vou contar um pouco de histórico para mostrar como que a gente chegou aqui. Eu lembro que quando eu cheguei na NTT, em poucas semanas eu fiz um diagnóstico, que era o seguinte: você ainda era secretária na época, apertando a gente para fazer os leilões daquele período, né, 21, 22. Falei, ótimo, temos que fazer o máximo de leilão possível, é uma lógica de que não dá para depender dos investimentos públicos, tem que ter um investimento privado. Quando tem uma nova concessão, o investimento privado é maciço, robusto, acontece concentrado, né, e transforma de fato a rodovia, a ferrovia, onde quer que seja o investimento. Mas nós tínhamos uma grande quantidade de contrato que não estava performando. A gente começou a chamar eles de ativos estressados, para usar um jargão aí da nossa Faria Lima, né? E aí eu comecei a pensar em como resolver
esses problemas e mergulhar cada vez mais por que essa gestão contratual não está funcionando, o que está errado. Aí você ia levantando pleitos de 5, 10 anos que não eram decididos e aí você começava a entender por que está tão engessado, tão travado, tão paralisado. Por que ele ficou tão nervoso e estressado. Tão estressado. E ainda tinha um grupo estressado e tinha um grupo que estava me estressando, porque ia ficar estressado, né? Aumentando a complexidade. Mas, aos poucos, eu fui questionando a turma aqui, para ficar mais fácil do telespectador aqui, do ouvinte, entender, junto na Superintendência de Concessões Rodoviárias, acho que é mais fácil de dar os exemplos, né? Eu falava muito com o pessoal, falava, mas por que esse assunto está demorando? Não, porque tem que ter o contraditório da concessionária. Mas se não atender o que a concessionária quer, ele nunca vai terminar de dar o contraditório. Então tem que ter um procedimento. Uma ou duas vezes, acabou, não tem o sinal de novo, sobe, diretoria resolve. Mas é porque tem a questão com o acordo do TCU lá de trás e tal. Fala, gente, nós estamos num mato sem saída aqui. Então, eu até citei uma vez, eu lembro já, acho que era em 22 ainda. Falei, por que a gente não pega esse problema, monta uma comissãozinha aqui de 3 pessoas, um diretor, alguém da concessionária e alguém da superintendência, e vamos debater aqui. O caminho é esse, sobe para a diretoria resolve. Acabou não avançando muito nisso. Mas eu nunca deixei de lembrar dessa possível solução. E aí a gente mergulhou no processo da BR-163, né, que é a BR-163, que era a Rota do Oeste, que era muito criticada por todos os moradores do Mato Grosso e os operadores logísticos do agronegócio brasileiro, que é a principal artéria de escoamento da produção agrícola do país. Ela com obras de duplicação paralisada há mais de 8 anos, sendo um grande obstáculo para o crescimento da competitividade do país, que se propõe a ser o grande celeiro do mundo, o alimentador, né, do mundo. E na minha sabatina isso foi colocado de maneira muito clara que era um problema que precisava ser resolvido, entre outros, né, para destacar, mas tinha esse ficou muito latente no momento da sabatina. E a gente vinha negociando com alguns parceiros privados que queriam assumir a concessão, mas sempre era a mesma dificuldade, precisava alterar o contrato, alterar de uma maneira que extrapolava os limites que a agência estava acostumada a fazer. Assim, insatisfeito com as possibilidades ou com a impossibilidade de resolver, eu fui questionando, eu me lembro de ter provocado aqui, dizendo, por que então a gente não fala que está fazendo esse acordo e leva a público para que todos saibam, estou fazendo esse acordo, alguém tem alguma objeção ou faz coisa melhor? Uma espécie de um chamamento, eu chamava a época, mas de maneira bem simplista, assim, sem muita justificativa, muita fundamentação, mas também não achavam sustentação legal, né, fundamento legal para poder seguir adiante. Até que a gente levou o caso, apareceu o governador do Mato Grosso dizendo, eu não aguento mais, eu preciso resolver, não quero mais privado, eu mesmo vou resolver. Falei, então vamos atrás do TCU, vamos buscar uma solução. Aí buscamos amparo com o ministro Bruno Dantas, ele estava em vias de se tornar o presidente do tribunal, e ele compreendeu muito bem o problema e a solução proposta pelo governo do Mato Grosso, que era de ele assumir a concessão, injetando um grande volume de recursos na concessão. Naquele momento eu nem conhecia muito bem o conceito do consensualismo da administração pública, do direito administrativo, né? Mas para o Bruno Dantas, o ministro, estava muito claro o que ele estava fazendo ali. E nós conseguimos, né? Fizemos essa alteração contratual, aprovado pelo plenário do TCU, e houve a troca de controle e os investimentos começaram a ser realizados. Hoje, a NTT era odiada quando pisava lá em Cuiabá ou no Mato Grosso, e hoje nós somos aplaudidos porque conseguimos fazer essa solução. Foi uma solução consensual com a chancela, né, de homologação dessa mudança pelo TCU. E aí, a partir desse ato, acho que eu costumo dizer, até agora o ministro Bruno Dantas não levantou a mão para dizer que não foi isso, então eu sempre falo, nós fomos o precursor, esse caso acho que foi o precursor para ter as soluções consensuais dentro da administração pública federal. E ato contínuo a isso, meses depois, poucos meses depois, ou semanas, a virada do ano, o ministro Bruno Dantas se torna presidente e lança a Câmara de Solução Consensual no Tribunal de Contas da União, da qual nós também se orgulhamos de ter sido o primeiro a protocolar e o primeiro acordo a ser feito na área de ferrovias, com a Rumo Malha Paulista, e agora, mais recentemente, com 3 daqueles contratos estressados já chegado em acordo, um deles já homologado pelo Tribunal de Contas da União, e a gente indo por um caminho que é aquele pensado lá atrás de levar
a mercado aquele acordo que vinha sendo feito, que é uma ampla alteração contratual, mas que vai viabilizar os investimentos. Acho que todo mundo sai ganhando com isso e estamos muito felizes de ter avançado com isso. E não satisfeito, né, nós também falamos, pô, se a gente for depender tudo do TCU para fazer as mudanças, acho que nós não vamos ter muito futuro, porque as mudanças precisam ser feitas imediatamente. Nós estamos atrasados já em algumas alterações. Então a gente pensou num ambiente de consensualismo dentro da NTT. Primeiramente eu comecei a apelidar ele de consensinho, né? Foi o nosso procurador aqui, geral Milton, sempre ficava bravo com isso. E aí depois acho que eu piorei num evento aqui com o Tribunal de Contas da União e o ministro Bruno Dantas estava aqui, que eu falei que nós temos que compor, que é uma solução consensual de menor potência. Daí ele ficou mais bravo ainda, o Milton. Mas o fato é que nós não podemos depender de levar grandes problemas para o TCU toda hora, né? Não podemos ficar dependente dessa solução. O ministro Bruno Dantas reiteradamente fala isso, né? A SESEX Consenso, né? Secretaria de Soluções Consensuais do Tribunal de Contas da União, mostra a diretriz que deve ser seguida, apontada pelo Tribunal de Contas da União. E nós da NTT já absorvemos isso, essa nova diretriz, e criamos a Compor. Um ambiente de consensualismo muito parecido com aquilo que eu havia descrito, né? Vamos juntar uma comissão aqui de 3 pessoas e resolver um problema específico, pequeno, em um curto espaço de tempo. E aí nós dimensionamos a Compor dessa forma. É uma comissão interna que é formada, presidida pela Procuradoria, com a presença... Primeiro tem que ter um entendimento da concessionária e da superintendência de que há um problema que precisa ser debatido, porque há um risco para o contrato, há um risco para a prestação de serviço, e tá aderente, a solução está aderente aos indicadores e aos objetivos estratégicos da agência. E com isso se instala a comissão, em 30, 40 dias tem que ter a resolução desse problema, proposta para a diretoria que chancela ou não, parecido com a mecânica do Tribunal de Contas da União, mas de fato é para resolver problemas menores, porque se a gente resolver vários problemas menores todo o tempo, a gente não vai ter o problema grande, que é aquele contrato estressado, que aí sim vai precisar do TCU. Então essa que é a filosofia do Compor, e eu acho que já posso considerar um sucesso. Nós já tivemos 2, 3 casos aqui já solucionados pelo Compor, e toda hora que a gente está de frente de um impasse aqui, a gente sempre lembra, pô, tem um Compor, será que está na hora de usar ou não? E até aqui também nós estamos tendo cuidado para também não banalizar, né? Isso eu sempre falo para a superintendência, assim, também não é só porque vocês não querem decidir, joga para Compor, que é o que a agência não pode ter, não queremos decidir, joga para o TCU. Cada um tem que saber da consciência das coisas, o que de fato for, vai ser resolvido dentro do Compor. Então acho que é mais um instrumento de revolução regulatória, nesse caso e até comportamental, que faz parte da nossa caixa de ferramentas aqui para avançar dentro da relação contratual. Não, super interessante vocês fazerem isso dentro da agência, porque realmente tem problemas que são mais complexos que outros. Tem problemas que você precisa sentar na mesa, tá num ambiente, né, agora, né, já em 2024, a gente já estudou um pouquinho mais de consensualismo, já tem mais ferramenta para aplicar, né, metodologicamente até um problema de consensualismo, já está criando diretrizes tanto do próprio TCU quanto da AGU, e esse é um caminho que a gente de maneira nenhuma pode abandonar, né, porque a gente está vendo que ele traz resultado rápido, né? E principalmente ele resolve o problema da concessionária, é o problema do usuário, né? Exato, é isso aí. É isso que a gente tem que entender, né? Isso. O problema da concessionária é o problema do usuário no dia seguinte, que vai ficar sem um serviço. Esse, né? Então, como regulador, isso é muito importante, tá, no entendimento de vocês. E vocês foram pioneiros, né, e as associadas do MOV também, né, foi a Rumo na Consenso e a 050 com rodovias aqui, né. Acho que a Rumo na Consenso Ferrovias, isso. A Eco 101 na Consenso rodovias, inclusive as duas com resultado positivo, e dentro da Compor também a Eco 050. A gente gosta do consenso, a gente gosta. Eu até escrevi um artigo esses dias que eu falei assim, gente, o consenso deveria ser consenso, né? Não é possível que a gente está brigando sobre isso. Mas, para a gente terminar aqui, a gente não pode deixar de falar leilão, por favor. Eu queria falar só como foi, por exemplo, o caso da Eco 050. Por favor. Era um assunto que já tinha sido discutido na NTT, ficou sendo discutido o pleito da concessionária, que ia tomar um fator D, que é aquele fator de desconto por inexecução contratual, integral, sendo que ela tinha feito boa parte da obra.
dentro do prazo estipulado. E aí ela não aceitava aquilo, porque pô, eu vou ser descontado de 100%, sendo que eu fiz 80%, e seja lá qual foi a razão do porquê não tenha sido feito 100%, né? Ela achava que não deveria tomar nenhuma penalidade. Não é bem uma penalidade, mas não deveria tomar esse desconto de reequilíbrio do contrato. Nessa proporção. E incapaz de resolver dentro da NTT, né, nos protocolos que nós tínhamos já instaurado, abriu-se uma arbitragem. E por 6 anos ficou na arbitragem, que também não foi capaz... Ela ficou 6 anos. 6 anos na arbitragem, que também não foi capaz de resolver a arbitragem. E aí, com o compor em 30 dias, nós resolvemos e aplicou-se o que era mais óbvio. O fator D proporcional àquilo que não foi feito, né? Inclusive, isso já era a ferramenta dos contratos mais modernos, posteriores ao DECO 050. Então, esse engessamento é que a gente vai quebrando com o compor, e aí a ideia é que um caso como esse, que já resolveu do compor, possa ser uma espécie de jurisprudência para que a própria superintendência já resolva isso e já suba com a decisão tomada, dizendo, ó, conforme foi, é um caso análogo, vamos seguir assim. Eu acho que vai facilitando todo o trabalho e criando essa tempestividade de soluções para atendimento do usuário, como você mesmo disse. Quem sofre nisso tudo, com a paralisia, uma litigância, é sempre o usuário. E em contratos de 30 anos, a única certeza que a gente tem é que vai ter problema. Vai ter problema. Então a gente já começa com um problema na hora de assinar o contrato, não porque tem uma coisa ou outra. Sempre tem um documento que faltou. Eu prefiro assinar semana que vem porque a data fica melhor. Sempre tem. Então, assim, é casamento, gente. 30 é casamento. Então, vai ter problema e a gente conseguir ter instrumentos para solucioná-los de maneira célere é o que vai garantir o sucesso daquele contrato. Exato. É o que vai garantir. E é o que espelha a segurança jurídica que todo mundo sempre fala. Verdade. É decisão rápida, né? Segurança jurídica é decisão rápida. Isso. Vou te cobrar leilão, tá? Claro. Você falou que você estava com saudade. Estou acostumada às suas cobranças de leilão. Vou te cobrar leilão. Vocês fizeram 3 leilões já esse ano, né? É o ano que vocês estão projetando, de toda a história, fazer mais leilões, né? E fizeram um leilão que é emblemático da BR-381, né? Ela já tinha ido a leilão 2 outras vezes. É uma rodovia super importante para o país, mas também super desafiadora do ponto de vista de execução dos investimentos, né? É uma área difícil de execução. Mas a gente vai ter mais 4 ainda esse ano, é isso? É isso. A meta é bater 7 leilões, assim nós vamos ser o ano que mais teve leilões. E mais impressionante que isso é que o ano que teve 6 foi um ano que ficou 5 anos sem leilões para ter o leilão de 6, o ano de 6 leilões, né? Então a gente vem numa crescente, fizemos um leilão num ano, um outro leilão no outro ano, depois 3 leilões, aí vai aumentando a quantidade de leilões e agora nós finalmente atingimos esse número expressivo de 7 leilões de concessões rodoviárias. Nós vamos já estar com todos os leilões com data marcada. A perspectiva é otimista para os próximos 4 leilões, assim como era para os 3 anteriores, inclusive tendo o da BR-381, que era desafiador. Confesso que havia uma tensão sempre prévia ali, né, nos dias que antecediam, mas tivemos ali a entrega de envelopes, inclusive 2 envelopes naquele leilão, que deixou a gente bastante satisfeito. Um leilão tão desafiador, com competição, então foi muito legal. E depois o leilão seguinte, que eu acho que ainda também igualmente emblemático, porque nós tivemos um leilão com 4 envelopes, então teve competição. Nós tivemos participação de novos players que não participavam dos nossos leilões, nunca tinham participado dos nossos leilões, o que é sempre também uma boa notícia, porque havia a crítica de que haviam poucos interessados, que eram sempre os mesmos interessados, que não havia competição e que não havia desconto. Dessa vez nós tivemos aí 14% de desconto, que também é um número expressivo, e dentro de um equilíbrio, né, que a gente agora faz esse controle de deságio máximo, né, e também um operador internacional, que é algo que a gente esperava há muito tempo, a gente se falava, eu me lembro dos roadshows que nós fizemos já juntos, né, em 19, principalmente 2019 e 20, dessa cobrança que havia. Vocês vão lá fora e não traz o investidor, mas não é algo que acontece imediatamente, né? Tudo em concessão, em infraestrutura, são investimentos de longo prazo, que precisa ser bem maturado, e acho que essa maturidade regulatória, a consciência dos procedimentos
com o PPI, o Ministério dos Transportes, antigamente Infraestrutura, tendo os procedimentos, os projetos sempre os mesmos no pipeline, isso vai ajudando a consolidar, trazendo previsibilidade, estabilidade, segurança jurídica, para que os investidores possam participar dos leilões. Então, essa vinda da VINCI Highways, nesse caso, foi muito bem-vinda num leilão com competição e diversos players participando. Então, a gente ficou muito, muito feliz. Até brinquei depois, falei assim, pô, não tinha competição, agora tem. Não tinha player novo, agora tem. Não tinha capital estrangeiro, agora tem. Falei, o que eles vão reclamar agora? Que eu tô gordo? Aí pode reclamar, né? Que de fato eu tô mais gordinho um pouquinho. Culpa do trabalho, né? É culpa do trabalho. Culpa do trabalho. E, Vitaly, né? Isso é super interessante, né? Como que a gente vem discutindo muito isso em infraestrutura, né? Como ter uma política de Estado faz toda a diferença para você conseguir conquistar novos players, para que você tenha competição, né? A gente sabe que o investidor internacional do nível da VINCI Highways, ela não vem para um projeto. Não. Ela está olhando o Brasil, ela está namorando a estrutura regulatória da agência, ela está namorando os concorrentes, ela está vendo como que está acontecendo as pressões políticas naquele setor. Então, ela vem vindo, é um trabalho de... Financiabilidade, mercado de capitais, aí que você está sempre ligado. É um processo de muitos anos. E que qualquer passo atrás a gente pode perder, né? Isso. Também é muito importante ter isso em mente. Então, essa trajetória regulatória, trajetória do próprio Ministério com as previsões e manutenção do flow, né, desses leilões, é o que vai fazer esse sucesso todo, que eu tenho certeza que vocês vão ter nesses últimos 4 leilões aqui do final de ano. Vai estar vocês e o Papai Noel lá, né, na B3, não vai ser martelo, vai ser sino, né? Até no dia 19 de dezembro. Vai ser sino que vai ser tocado ali na B3. Rafael, obrigada, viu, por esse bate-papo, foi super interessante, acho que você trouxe bastante conteúdo aqui para os nossos ouvintes do Move Infra, tudo que vocês estão fazendo aqui na agência, que inspire outras agências. Agora no final do ano eu estou conversando com todos os diretores das agências dos nossos setores regulados, por causa do nosso evento que vai ter no dia 7 de novembro, que é 30, está confirmado, que é 30 anos da Lei de Concessões, e vocês são fruto dessa lei de concessões, né? As agências reguladoras passaram a existir depois dessa lei e são a grande guardião, né, dos contratos de concessão. Então, obrigada aqui pela nossa audiência. Nos siga nas nossas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram e no YouTube. Tem sempre conteúdo novo para vocês. Um abraço.